A semana que termina foi marcada pela saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. Ele pediu demissão menos de um mês depois de assumir o cargo. Assim como aconteceu com seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, sua gestão foi marcada pelo descompasso com Jair Bolsonaro em relação às medidas de combate ao novo coronavírus, como mostrou César Gaglione. O Nexo também contou que, nas quase 4 semanas em que esteve à frente da pasta, Teich substituiu vários cargos-chave da área por militares. Ele era considerado um ministro tutelado. Teich saiu após a exigência do presidente de mudar o protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina. Bolsonaro quer que a pasta recomende o remédio em todos os estágios da doença, não só para casos graves como é hoje. O podcast Durma com Essa tratou de como o presidente volta a apostar no medicamento sem eficácia comprovada pela comunidade científica. Isso no momento em que a pandemia se agrava de forma acelerada no Brasil. O país ultrapassa as 14 mil mortes pela doença, há mais de 200 mil casos confirmados de infecção. Em diversos lugares, cientistas alertam que serão necessárias medidas mais rígidas de isolamento social para conter a doença e evitar o colapso do sistema de saúde. Governadores e prefeitos já adotam ou estudam adotar medidas como o lockdown, que restringe a circulação de pessoas nas cidades. Bolsonaro continua a se opor às recomendações de distanciamento social, que autoridades sanitárias do mundo todo concordam ser a única medida eficaz contra a propagação da doença. Essa semana, o presidente descreveu a relação com governadores que decretam quarentenas como uma guerra. Aqui no Nexo, o Estevão Bertoni conversou com a professora Deise Ventura sobre como o discurso anticientífico do governo federal atrapalha o combate à doença no país. O enfrentamento errático à pandemia está começando a afetar a popularidade do presidente, como a gente falou no Durma com Essa. Uma pesquisa de opinião mostrou essa semana que o número dos que consideram o governo ruim ou péssimo cresceu entre janeiro e maio. Além da crise sanitária, Bolsonaro está no meio de uma crise política. Ele é alvo de um inquérito criminal que apura se o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Bolsonaro usou a frase "vou interferir" quando mencionava órgãos do governo, incluindo a PF. Essa é parte da transcrição de um vídeo que está no centro da investigação, como mostrou aqui no Nexo a Isabela Cruz. Já o Guilherme Henrique explicou quais podem ser os rumos do inquérito criminal. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela reabertura de alguns países que já passaram pelo ponto mais grave da pandemia de coronavírus. Na Europa, a volta depois da quarentena é gradual e repleta de cuidados pelo medo de uma segunda onda da doença, como mostrou o João Paulo Charlot. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.